Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Segura um pouquinho, pessoal. Então aqui nós estamos vendo duas coisas, um problema e uma necessidade, né? Fome é o que, pessoal? Desejo ou necessidade? Necessidade. Quando você diz assim: poxa, eu queria comer um gaiamum bem temperado e tal, isso não é fome, isso é o que? Desejo, né? Mas quando você diz: rapaz, eu queria comer qualquer coisa agora, só queria era matar isso que está me matando, aí isso é o que? É fome. Então é uma necessidade. Então fome é uma necessidade. Se está com fome, você está com uma necessidade. E a Bíblia diz que a fome deles não era pouca, a fome deles era o quê? Era muita. Por quê? Volta de novo a parte A do versículo. Está dizendo: voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Então eles estavam enfrentando uma crise. Como hoje, infelizmente, lá fora as pessoas fazem questão de repetir: estamos em. Não, diga: nós estamos em Cristo. Diga glória a Deus. Diga: estamos em Cristo. E quem está em Cristo é mais do que vencedor. Então eles estavam vivendo esse momento difícil, esse momento crítico, né? E então a necessidade deles era maior do que as outras, entende? Era maior do que as outras. Eles ali, pessoal, estavam com muita fome mesmo, né? Então a Bíblia diz que quando o profeta chegou lá a Gilgal, e os profetas estavam assentados ali na sua presença, continua: disse então ao moço: põe a panela ao grande lume, ou seja, ao fogo maior, né, ou muito fogo, e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Ele diz: vamos cozinhar um caldo de erva, pessoal. Puxa, o negócio não estava fácil não, que eles iam preparar um caldo de erva somente. Então mandou preparar. Vamos aqui atender a nossa necessidade física. Continua o versículo seguinte: então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, que na verdade era um frutozinho que dava nas trepadeiras, que esse fruto ele era amargo, não só amargo, mas era venenoso. E diz assim, ó: e veio e as cortou na panela do caldo, e diz aqui, ó: não as Aqui já começa o nosso entendimento, pessoal. Você sabe, gente, que quando a pessoa está com uma necessidade muito grande, ou quando ela está, vamos usar essa linguagem aqui, no desespero, ela está mais suscetível ao erro, a cometer erros, né? Pode observar que quando você mais erra é justamente quando você está com grande necessidade. Esse culto aqui eu costumo sempre orar pela vida sentimental das pessoas. Então eu vou aproveitar, argumentar um pouquinho sobre isso. Às vezes a moça, ela já está preocupada porque ela já passou dos 25 anos de idade, ela começa a ficar com aquela paranoia: poxa, mas eu tenho que arrumar um namorado pelo menos. Ainda está cedo, moça. Acredite, tudo tem que ser no tempo de quem? De Deus, entendeu? Tudo tem seu tempo determinado, mas ela começa a ficar naquele desespero. Aí aquela que já chegou nos 30, aí começa: ah, meu Deus do céu, eu não posso ficar para titia. E vai ficando naquele desespero. Desculpe dizer, você vai errar muito, porque quem se deixa levar, né, às vezes por essa ansiedade, vai cometer muitos erros. E é justamente o momento onde o diabo mais se aproveita para tentar enganar você. É o momento em que o diabo mais coloca ciladas diante de você. Vou dar um exemplo aqui do nosso mestre. Jesus foi tentado pelo diabo, foi ou não foi? Várias e várias vezes. Quem está entendendo, diga amém. Várias e várias vezes. E uma dessas vezes em que o diabo tentou Jesus, a Bíblia diz que foi quando ele teve também muita fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, uma coisa, pessoal, só Jesus ali fez, ele estava em espírito. 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele não comeu pão, ou seja, ele só estava no líquido, né? Até porque não tinha como o corpo resistir sem líquido. Então ele não comeu pão. A Bíblia diz que então ele teve fome. Quando ele teve fome, o diabo veio tentá-lo, e o diabo já foi logo direto ao ponto: ó, se você é o filho de Deus, pega agora, transforma essa pedra em pão e come. Mas Jesus estava na palavra. Jesus não estava dominado por uma ansiedade, nem pelo desespero da sua necessidade, apesar de o diabo pensar que fosse assim. Ou seja, aqui é para mostrar para você que você não pode se deixar dominar pela tua necessidade. Você sabe que o ser humano, né, se ele não se ligar com Deus espiritualmente 24 horas, ele tem a tendência a ser dominado pela sua carne. A nossa carne tem necessidade, tem desejo. O próprio Jesus disse que nós temos que vigiar e orar. A carne, ela é o que, pessoal?
mas o espírito está pronto. Se você procurar consagrar, se separar, nunca essa necessidade vai dominar. Então é na necessidade, é no desespero, é nas circunstâncias difíceis que você está mais ali, é sujeito a cometer erros, a cometer falhas, a cair no pecado. E Deus não quer que você caia, porque, meu amigo, cair, alguém diz, mas o cair é do homem, pastor, levantar vem de Deus. Vem de Deus, mas o homem tem que querer se levantar. Quem está entendendo, diga amém. E dá trabalho levantar quem caiu. Então, meu amigo, é muito importante que você não se deixe dominar. Voltando ao caso das moças, moça, não fica desesperada, coloca na mão de Deus, entrega teu caminho ao Senhor, descansa nele. O Senhor tem com certeza o príncipe dele para a tua vida. Diga glória a Deus. Rapaz, a mesma coisa, às vezes você fica lá naquele desespero, não pastor, porque você sabe como é que é homem, né pastor? Homem tem necessidade, os desejos são maiores. De fato, o homem ele tem um desejo diferente da mulher. Agora eu posso até entrar na parte de questão de casamento, é diferente mesmo, né? Se o homem não se ligar com Deus mesmo, não estiver unido a Deus, ele vai pensar em sexo todo dia, toda hora. Porque é diferente. Eu até brinquei uma vez, que eu disse que um homem quando ele vê uma mulher, a esposa dele, lógico, é casado, está lá vestido, sai do banheiro com a toalha, enrolado na toalha, ele já fica piscando para ela, já fica assim, ó, né? Ela fica pensando que vai ter alguma coisa. A mulher não, o marido sai enrolado da toalha, pode ser atlético como for, ela diz logo, não vai molhar a casa toda não, viu? Quer dizer, ela não tem a mesma atração que ele, quer dizer, as necessidades são diferentes, o homem é mais inclinado. Então o homem tem que se consagrar, se separar para Deus. Você solteiro, ficar ligado com Deus. Deus, vai ser tudo no tempo certo, eu vou buscar do Senhor, vou buscar em Ti, vou me consagrar, me separar. Desculpe aqui usar até essa linguagem meio chula aqui, para depois você não estar igual o Homem-Aranha subindo pela parede. Está amarrado isso em nome de Jesus. Quer ser herói, seja herói de Jesus, diga glória a Deus, não do diabo. Então vá para a presença de Deus, aí você não vai ser dominado pelo desespero. Deu para entender, igreja de Jesus? Voltando, ele diz assim, ó, ele não as conhecia, aí é onde começou. Então aí você acaba trazendo para a tua vida algo desconhecido. E não traga nada que você não conhece, irmão. Procure conhecer. Uma das coisas que a Bíblia diz que levou o homem a ser destruído foi a falta do conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, está na tua Bíblia, está na minha Bíblia, está na Bíblia de quem quiser, até na Bíblia do católico que diz, não, mas minha Bíblia é diferente, mas lá está escrito também, lá só tem livros a mais, que não são os considerados, porque são apócrifos, mas lá está escrito também, esse em Oséias 4, 6, meus amigos, que a falta de conhecimento levou o homem a ser destruído. Então, você tem que procurar sempre conhecer Deus, conhecer a palavra, também em relação às coisas, né? As ciências, é importante você ter conhecimento. Vamos falar literalmente, né? Você pega algo que você não conhece, vai colocando na boca? Não, pois foi o grande erro. Ele não conhecia aquela erva e foi o quê? E foi colocando na boca, foi levando para colocar na panela. Não coloque algo desconhecido. Criança, né, tem o costume de colocar tudo na boca, tem ou não tem? Criança tem, vai pegando assim, é complicado. Eu já vi criança que colocou bolinha de gude na boca, já vi criança, pessoal que pegou até um inseto. Eu conheci um, pessoal, não vou falar quem, né? Mas quando era criança, a mãe disse que ele comia até centopeia. Aquele negócio, pegava assim, ó. A mãe chegou perto assim, olhou, ele estava com os bichinhos lá, meu Deus do céu. Eu acho que tem um lugar que chama ambuá, imbuá, sei lá, um negócio assim, ambuá, né? E ele estava lá com a ambuazinha crocante, né? Aí ia se dar bem lá na China, em outros países, né? E quer dizer, porque criança tem um costume de colocar tudo o quê? Né? Porque não conhece. Não haja como criança, não vá trazendo qualquer coisa para a tua vida, não traga o que é desconhecido. Aqui pode também ser usado para quê? Para a questão das amizades. Meu amigo, na testa das pessoas não vem uma plaquinha dizendo quem ela é por dentro. Só quem sabe quem são as pessoas por dentro, quem é que sabe? Deus. Então não traga algo que é desconhecido para a tua vida. É aquela pessoa que conheceu alguém ontem, né, ou hoje, e já vai abrindo o coração para ela, vai contando todos os seus segredos mais íntimos para as pessoas. Amigo, cuidado, entendeu? Eu acho que o único amigo em quem você deve confiar a ponto de se abrir por inteiro se chama Jesus Cristo. Seu nome tem 5 letrinhas, é o nome mais poderoso que existe. Diga glória a Deus. Jesus Cristo, Jesus, esse sim, Jesus, ele sim é quem você deve considerar como teu amigo. Esse daí não tem desconfiança, nele você pode confiar, como diz aquela canção. Então não traga algo desconhecido para junto de si, ou seja, cuidado com os relacionamentos, com as amizades. Tem um texto bíblico, né, que é Coríntios
Coríntios 15, que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes você tem alguém do seu lado, né? Até voltando também aos relacionamentos, no caso namoro, a pessoa está namorando com alguém, você não pediu direção de Deus, você trouxe alguém estranho para a tua vida. Então sempre você tem que buscar de Deus uma direção, você tem que orar, você tem que dobrar os joelhos e dizer: Senhor, me oriente. Não é só para a área sentimental, é para os negócios. Você vai fechar uma sociedade com alguém só porque aquela pessoa disse que sabe trabalhar no ramo. Talvez ela até te deu, né? Até te mostrou experiências passadas, você até procurou sondar e você viu que ele é uma pessoa que entende da coisa e tal, mas meu amigo, você não sabe o caráter dele. Quem sabe do caráter das pessoas é Deus, amém? Então você tem que orar a Deus, pedir: meu Deus, essa pessoa com quem eu vou firmar uma aliança, com quem eu vou fechar aqui um acordo, vamos ser sócios, Senhor, essa pessoa de Deus, é um negócio que você vai empreender, algo que você quer começar, busca a direção de Deus. Tem coisa, pessoal, que é de brilhar os olhos. Você olha assim e diz: puxa, rapaz, isso daí tem tudo a ver comigo, mas não tem tudo a ver com quem? Quando Deus não está à frente, a coisa não prospera. Fala para quem está do lado: coloca Deus à frente de tudo. Coloca Deus à frente, você vai ver as coisas dando certo, as coisas prosperando, você vai ver as coisas, meu amigo, acontecendo da maneira que realmente agrada a Deus, amém, Jesus? Então pega o texto ainda aqui, continue comigo, né? Então, porque não as conhecia, assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam o quê? E ainda bem que eles não comeram, pessoal. Eles, na hora que perceberam que a coisa estava diferente, gritaram. Isso aqui é uma lição para nós. Quando você perceber que a coisa está diferente, grite a Deus. Eles clamaram ao homem de Deus, clame a Deus direto, amém, Jesus? E não leve o problema à pessoa errada. Voltando àquela questão, lembra que eu falei sobre vigiar em relação à amizade? Quem está lembrado, né? Quer dizer, más conversações corrompem os bons. E às vezes essa erva venenosa pode ser um amigo entre aspas, né? Pode ser alguém que você está confiando, que não está te aconselhando bem. Em 2 Samuel 13, diz a Bíblia que o Aminon, ele se apaixonou pela irmã dele, por parte de pai, e isso estava errado, pessoal. Ele tem aquele sentimento ali, né? Bom, não era uma coisa correta, mas naquela época era possível encontrar irmão casado com irmã. Quem sabia que naquela época era possível encontrar irmão casado com irmã? Era possível, primo com prima, como até hoje tem primo que é casado com primo. Tem ou não tem? Eu não sou cientista, mas diz a ciência que geneticamente pode trazer umas certas consequências, mas enfim, não é o meu lado é pregar a palavra. Então naquela época ali era costume, né, pessoal? Era até possível encontrar, mas aí ele começou a gostar dela, pessoal, e aquilo estava fazendo mal para ele. Então, se é um sentimento que está fazendo mal para você, então não agrada a quem? Vou citar: paixão. Aquela paixão, aquele sentimento que fez você perder sono, entendeu? Que fez você se afastar de todo mundo, que fez você ficar sem comer. Ô fulano, porque você está emagrecendo? Que eu estou sem fome. O que é que você tem? Estou apaixonado. Então era uma coisa ruim para as pessoas. Pessoas se matam por causa de paixão, sim ou não? Pessoas se matam, pessoas, entendeu? Perdem emprego, entendeu? Deixam de estudar, já atrapalhou tantas carreiras, né? Essa formação de tanta gente, paixão, né? Tem pessoas por causa da paixão, né? Hoje ama o filho, é um presente de Deus, mas aquele filho veio na época da paixão, numa hora que ele não estava preparado. Quer dizer, então a paixão é coisa que é ruim. Então era o caso dele. Ele estava com um sentimento ali que estava fazendo ele se sentir mal, ele ficar doente, né? Aí diz aqui, que ele tinha um amigo. Está escrito versículo 3, tinha, porém, o Aminon um amigo, né? Devia estar entre aspas, porque esse amigo aqui não era bom amigo não, viu, gente? Cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito, que já não é uma coisa boa. Sagacidade, pessoal, não é bom para nós, né? Porque a pessoa sagaz, ela é capaz de usar toda a sua inteligência só para coisas que beneficiam a si próprio e às vezes para o mal. Ele não respeita regras. Então esse era o tipo de amigo dele. Isso não é uma amizade boa, amém, gente? Se você tem um amigo assim, começa a pensar